Salve pessoal, tudo bem? Ralph Peter com vocês novamente, programa Livros e Revista, que vai ao ar toda quarta-feira às 19 horas pela nossa BCC Television, que sempre tem o firme propósito de levar até vocês um bom entretenimento com elevado teor de cultura, que também acontecerá dentre alguns minutinhos. Ao meu lado, tenho aqui, do lado direito, um emérito jornalista que descreve uma biografia desta feita de uma pessoa maravilhosa, absolutamente respeitável, que eu sei que vocês vão gostar ao ler cada linha do livro. Antes, deixa eu fazer os agradecimentos de praxe. A nossa equipe técnica, merecedora de toda a atenção e carinho. Betânia, Luciana, Márcio, Verão e agregados. Maria Estela Guedes, que através do seu site www.v.com, situado em Lisboa, nos abre, nos insere no universo lusófono. Também tem agora o Facebook, stella.guedes.56, que nos dá uma audiência muito grande e o que é melhor, muito gabaritada, muito aquilatada. E é o que vimos percorrendo aí nesses 10 anos de trajeto prazeroso do programa. Como eu falei para vocês, Ricardo Viveiros, muitas vezes premiado nacional e internacionalmente, escritor, editor, biógrafo das mais altas e importantes personalidades do país. Lançou recentemente, com estrondoso sucesso, Justiça Seja Feita, biografia do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, senhor Sidney Sanches. Uma das coisas que o Viveiros faz e fez, com grande sucesso também, fundou a assessoria de imprensa Viveiros e Associados, né? Ricardo Viveiros e Associados, que se não for a maior, seguramente é uma das melhores. Muito obrigado. Uma das boas. Já faz tempo, né? Já há 30 anos, estamos comemorando esse ano. 30 anos. 2017. Puxa, que sucesso. 30 anos. Só o fato de permanecer no mercado. Pois isso é interessante, porque nesse nosso mercado, segundo estatísticas oficiais, de cada 10 empresas que abrem, 7 fecham no primeiro ano. Das 3 que resistem, até o 5º ano, 2 fecham. Só uma ultrapassa o 5º ano. Nós já vamos para 30 anos de existência. Já deixou muita gente pela rabeira aí. Meu, me fala uma coisa. Quantas biografias e quantos livros você já escreveu aqui? É uma penca. Eu já escrevi e publiquei 40 livros, dos quais 14 são biografias. Eu tenho também outros gêneros. Eu tenho livros infantos juvenis. O Passarinho. Isso, o Poeta e o Passarinho é o meu livro mais conhecido, está em 5ª edição. Que bonito. Eu tenho poesia, história, didáticos, contos, em vários gêneros. Em biografia, essa é a 14ª. Quer dizer, você é o que pode chamar de eclético. Não, trabalhador, operário da palavra. Eclético e muito eclético. Você tem umas histórias fantásticas, né? Mas não vamos nos perder nas histórias, que senão vai longe. Quem é Sidney Sanches, por favor, diga-nos. Então, Sidney Sanches é um menino simples que nasceu em Rincão, interior de São Paulo, uma cidade bem pequena, filho de um imigrante espanhol, ferroviário, trabalhador, simples, humilde, na estrada de ferro, e que de boy de cartório, em Pitangueiras, com 11 anos, descalço, lavava o chão do cartório, carregava numa carroça puxada a burro a máquina de escrever Hamilton pesada, que ia emprestada pelo dono do cartório quando o juiz vinha de fora para fazer alguma audiência especial na cidade. E um dia, esse menino simples, humilde, de uma família modesta, assiste um juiz falando e diz: eu quero ser isso quando crescer. Se encantou. E aí, ele, com o apoio dos pais, né, foi lutando, e o pai mudando de cidade. Eles tiveram uma passagem muito importante por Araraquara, onde o Sidney Sanches conviveu com grandes figuras como Inácio Loyola Brandão, Ruth Cardoso, José Celso Martinez Correia, Marco Antônio Rocha. E então esse menino pobre, esse menino simples, vem para São Paulo, enfrenta toda espécie de dificuldade. Você imagine que ele, sem dinheiro para tomar um café da manhã normal, um almoço normal,
um jantar normal, ele comia semente de gergelim e bebia água para estufar e não sentir fome. Aliás, eu achei uma receita fantástica. E trabalhava duro, estudava, e ele conseguiu entrar para a Universidade de São Paulo, para as famosas arcadas do Largo São Francisco, formou-se muito bem, prestou concurso para juiz, passou em primeiro lugar e fez a pulso a corda da vida, realizou uma carreira fantástica por mérito, exclusivamente por mérito, galgando posto a posto da magistratura até chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal. E presidiu o Supremo Tribunal Federal em momentos importantíssimos da história do Brasil, entre outros a cassação legítima, constitucional, né, do presidente Fernando Collor de Mello. Agora, há outros episódios. Ele está no caso Lúria, que era a suposta filha do Lula. Ele está no caso do general Newton Cruz, aquele herdeiro da ditadura do Rio. Ele está no caso do genoma. Ele está no caso da não possibilidade de eleição do Silvio Santos. Né? A candidatura do Silvio Santos foi vedada. Ele que obstaculou a... Porque o Silvio Santos tinha um programa de televisão, era dono de um canal de televisão, estava no ar e não poderia, teria que ter se desincompatibilizado para poder disputar a candidatura a presidente da República. Então, são grandes momentos da história do Brasil onde ele pontua, né? Aliás, como disse a também ministra do Supremo, também ex-presidente do Supremo, ministra Ellen Grace, um juiz exemplo para os juízes. Esse é o Sidney Sanches. E você mencionou que ele passou em primeiro lugar para juiz de direito, sendo que foi uma segunda tentativa. Na primeira ele passou em quinto, tinha só 4 vagas. Exatamente. O cara é persistente. Ele acredita no seu taco. E outro aspecto, Ralf, interessante, ele foi professor universitário, autor de vários livros sobre direito. Ele foi fundador e dirigiu várias entidades de classe, inclusive a mais importante em nível nacional, que é a AMB, Associação dos Magistrados do Brasil. Então, uma carreira rica em dedicação, em ética, em empenho, em honestidade, em seriedade, em responsabilidade e generosidade. O Sidney Sanches é um homem muito crente, de muita fé, um cristão convicto, né? Uma pessoa que tem uma fé inabalável e por isso também tem uma grande humanidade. Às vezes, o magistrado ele tem que ser frio no julgamento. E ele sempre buscou um olhar holístico, uma maneira mais ampla de ver o caso e julgar a culpabilidade ou não dentro de um contexto, e não de maneira fria, isolada, apenas cumprindo a letra da lei. Né? Tem um fato. E tem uma outra coisa, você mencionou o fator ética da sua personalidade. Tem um momento no livro que bem esclarece isso, que é aquela pessoa que tinha uma agência de automóveis. Quando ele se transformou em juiz, o sujeito queria que ele continuasse a defender seus direitos. Era o cliente dele, do tempo de advogado. Né? E o cara falou, não, mas se o problema é dinheiro, não, eu faço. E ele não aceitou, não deixou, não quis de jeito nenhum e explicou o porquê. Olha, agora, de repente, eu posso... Tem um conflito de interesse, que hoje a gente percebe que esse conflito de interesse não é tão levado a sério. Né? Infelizmente, nós temos uma justiça... muito bem estruturada, uma justiça que busca seriedade, responsabilidade, busca precisão, mas que é lenta, né? E que, às vezes, também comete seus erros, né? Porque, antes de tudo, o magistrado é um ser humano, né? Então, ele é passível de erros, né? Ele é passível de falhas, ele é passível de desvios de personalidade, né? Tudo que depende do ser humano não é exato. A gente espera do juiz o mesmo que a gente espera de um médico, que ele nunca fique doente. Né? E que o dentista nunca tenha cárie.
Agora, o mais importante, não sei se é o mais importante, mas é um traço muito indelével da característica, da personalidade do Sidney. Que intimidade, né? Do ministro Sidney. Mas ele é uma pessoa simples. Ministro Sidney. É que, sim, mas eu não o conheço pessoalmente. Né? Me pareceu, deixou bem claro para mim que ele é uma pessoa que detesta holofote. Super modesto, super modesto. Tem até um lance lá de um momento que ele ia assumir uma determinada cadeira não, havia uma disputa leve para um determinado cargo. Que ele falou, olha, quer saber, vamos deixar na mão de Deus, vamos sortear. Para presidente da AMB. Não, o presidente da AMB ele ganhou para disputar contra o Luiz Renato. Exatamente, para ser presidente da AMB. Agora, uma característica dele... Mas é isso mesmo, o holofote não é com ele. É isso, mas veja que irônica é a vida. No primeiro capítulo do livro, eu dou até o nome Entre o Microfone e a Bola, porque ele é um grande cantor. O ministro Sidney Sanches canta muito bem, tem uma bela voz, afinadíssimo, canta maravilhosamente bem. E o ministro Sidney Sanches também foi um grande centroavante, um artilheiro, um bom jogador de futebol. Tem até uma foto dele. Então, no começo da carreira, até incentivado pela mãe na questão do canto e pelo pai na questão do futebol, ele ficou entre o microfone e a bola, entre ser cantor e ser jogador de futebol. E pelo visto seria bom em qualquer um dos outros dois. Teria sido um sucesso, porque ele era competente, ele era capaz. No futebol ele era um artilheiro, chegou a jogar em time importante, e como cantor se apresentou várias vezes, e até hoje se apresenta, quando tem uma oportunidade, assim, num ambiente descontraído, ele pega o microfone e canta. Perde a timidez. E canta muito bem. Então, esse lado tímido dele se contrapõe, às vezes, com essa personalidade dele de cantor, de jogador de futebol, que no início da carreira foram duas possibilidades, mas ele ainda preferiu ser juiz. Ele se encantou realmente com fazer justiça. O título do livro, eu acredito que foi um achado muito feliz, porque ao dizer justiça seja feita, eu conto a vida de alguém que fez justiça a vida inteira. O tempo todo. E da melhor qualidade, né? E que justiça seja feita à história dele, a ele, que foi um magistrado brilhante, né? Eu não sei se você sabe, quem chega ao cargo de ministro não tem a figura do ex. Ele, aos 70 anos, entra na compulsória, se aposenta, mas é vitalício. Ele até morrer chama ministro, como o embaixador. O embaixador, até morrer, chama embaixador, né? Os outros cargos, prefeito, governador, você fala o ex-prefeito, o ex-governador... Presidente também? Presidente também. Fica como presidente? Não. É ex-presidente. Ex-presidente. Por que os caras insistem em chamar ex-presidente de senhor presidente? Tá? Eu acho isso Agora, um o absurdo. ministro não, ele continua ministro. Ministro ele do Supremo. Das Supremo. cortes principais. Perfeito, né? perfeito. Ele deixou de ser ministro, mas ele deixou de estar trabalhando, mas continua sendo ministro. Né? Porque ele pode ser chamado a qualquer momento a uma posição. Não existe um colegiado de ministros. Talvez uma consulta. Tanto é que hoje ele é tão cuidadoso, ele é tão ético, ele é tão responsável, que ele não advoga direto para o público. Ele só advoga para escritórios de advocacia. Um consultor. Ele é um consultor que dá pareceres em alto nível para os grandes escritórios de advocacia. Interessante. Você sabe que essa é uma outra característica, a impressão que dá, tanto quanto na tua personalidade, vocês fazem direito, certo, melhor dizendo, tudo que vocês querem fazer. Então, por exemplo, você é um jornalista, e o jornalista normalmente escreve, mas hoje a gente sabe que já não escreve tão bem. No caso dele, ele tinha 11 anos de idade e ele era um dos poucos datilógrafos que havia, tanto que ele foi fazer o livro de um juiz, que é aí que ele começou a se encantar pelos pareceres, pelos acórdãos, e aí que ele começou a
Opa, é isso mesmo, e era o único cara que conseguia ler tudo, né? O pai dele levou ele pela mão até o cartório da cidade e disse assim, olha, você não vai ganhar nada, mas você vai aprender a bater a máquina. Bater a máquina, isso mesmo. E emprestou ele para o dono do cartório, ainda Henricão, para aprender a bater a máquina. E foi assim que em Pitangueiras ele conseguiu emprego no cartório. Ficou lá, né? Porque ele sabia bater a máquina, era raro. E ele era um excelente datilógrafo. Naquele tempo, as pessoas colocavam uma caixa capa em cima preta em cima do teclado para você poder decorar a letra. Eu fiz esse curso. Chama curso de datilografia. O fantástico era diploma. O fantástico era conseguir 180 toques por minuto. Um diploma fantástico. Agora, na época, um momento crucial da vida dele já como ministro foi, eu acho que foram dois que eu vejo. O impeachment do Collor e a ascensão do Sarney, quando ele teve que praticamente bater o martelo. Vai o Sarney ou vai o Ulisses para a presidência? Esse foi, eu não mencionei, mas foi um outro momento muito importante. Eu acho que foi crucial. Porque havia... aí é que está. Nós estamos vendo agora um processo de judicialização da política e de politização do judiciário. Nós estamos vivendo, neste momento, no Brasil, e a gente tem acompanhado isso pela imprensa de maneira aberta. Aliás, diga-se de passagem, a primeira vez que um presidente do Supremo Tribunal Federal teve coragem de liberar uma sessão para ser transmitida ao vivo foi o Sidney Sanches com o caso Collor. E por que você acha que ele fez isso? É uma opinião agora, você não deve ter perguntado isso para ele. Eu conto no livro, há dois aspectos. Um, o seguinte, ele era uma pessoa que não coadunava com a ditadura militar. Embora ele tenha sido indicado pelo presidente João Figueiredo, e o foi por ser líder classista e por ter um currículo brilhante, ele não apoiava a ditadura, ele queria a volta da democracia e trabalhou e falou isso publicamente. Agora, ele, quando ministro, ele se preocupou muito porque quando houve o episódio Collor e havia a grande sessão marcada para o julgamento, soube-se que o povo iria fazer uma presença e um protesto na porta do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal tem uma guarda, uma segurança muito modesta. Não cabia chamar Forças Armadas, não havia clima para isso. Mas ele se preocupou com a segurança das pessoas naquela praça, os contra e a favor, que houvesse algum conflito, que pessoas se ferissem, que pessoas viessem até a perder a vida, etc. Isso foi uma preocupação grande dele e, por isso, ele tentou e conseguiu convencer os colegas a transmitir, porque as pessoas ficariam nas suas casas assistindo pela televisão em segurança e sem criar risco para o próprio Supremo. E, no fundo, também foi o espírito democrático dele. Dava uma aura democrática, a consciência interessante, né? De que era preciso ser transparente naquele momento e deixar a sociedade brasileira, numa redemocratização, entender o que é que o Supremo estava fazendo em nome da lei. E também chamá-los à responsabilidade, né? Ó, vocês que puseram o cara aqui. E sabe o que aconteceu? Embora houvesse ameaças de muita gente, de tumulto, etc., o fato dele anunciar previamente que seria transmitido fez com que aparecesse ali muito pouca gente, não teve conflito, não teve nada, e todo mundo ficou em casa e assistiu pela televisão. Perdeu o elan, né? Perdeu aquele impacto. E do Ulisses? Exatamente. No caso do Sarney. Agora, no caso do Sarney, havia uma politização, né, de forçar o judiciário a entender o que seria melhor, o que seria mais interessante, o que seria mais oportuno, e etc. E ele, com muita sabedoria, com muita tranquilidade e com muito respeito à Constituição brasileira, ele fez o que era certo. Ele
trabalhou no sentido de que o vice-presidente, eleito pelo voto direto, secreto e livre da sociedade, assumisse o poder. Se esse vice-presidente era bom ou ruim, era o melhor ou o pior, isso não interessava. A lei tinha que ser cumprida. O que agravou aquela situação, aquele momento, era que o Tancredo não tinha assumido. Então havia uma vacância. Não, e a ditadura, na verdade, não gostava do Sarney porque entendia o Sarney traidor. Os militares viam o Sarney como traidor, porque o Sarney era da Arena. Uhum. E ao se tornar vice de um candidato do MDB, o antigo Movimento Democrático Brasileiro, eles tinham o Sarney como um traidor. Então havia o risco, corria o boato, rezava a lenda, de que os militares não aceitariam a posse do Sarney por entender que o Sarney era um traidor. Então, talvez fosse mais oportuno dar posse ao presidente do Congresso, né? Ao presidente da Câmara, também presidente do Congresso. E aí se discutiu muito, mas prevaleceu o bom senso, prevaleceu o respeito à lei, à Constituição, e tomou posse o vice-presidente. Que teve lá seus percalços, como todos tiveram, né? Naturalmente. Agora, teve um outro fato interessante, que você mencionou o Figueiredo, que o ministro estava louquinho para falar com o Abiakel para que chegasse no Figueiredo. Eu não me lembro por que ele queria falar com o Abiakel. Ele queria conversar com o presidente a respeito do salário da magistratura, porque ele, como presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, tinha uma reivindicação: o promotor ganhava mais do que o juiz, né? E havia ainda os delegados de polícia federal e tal, havia aí um conflito de interesse e salários que não obedeciam à hierarquia. E ele foi muito feliz, porque quando ele conseguiu falar com o presidente Figueiredo, o presidente relutando, eu não posso aumentar e tal, ele disse: ô, presidente, o que o senhor acha do coronel ganhar mais que um general? Acabou aí. Aí o presidente disse: não, isso é impossível, inviável, isso é absurdo. Ele falou: pois é. Acabou de dar um tiro no pé. É o que está acontecendo, né? E por sorte, o Figueiredo, apesar de ser aquele sujeito pseudo-durão e tal, ele foi, eu acho que, o mais democrático deles, com aspas, o mais democrático deles. Tem um episódio curioso que, quando o Sidney, então presidente da AMB, da Associação dos Magistrados do Brasil, e ainda não ministro, foi como líder classista nacional conversar com o presidente Figueiredo, o presidente gostou dele, achou ele uma pessoa simples, uma pessoa objetiva, uma pessoa correta, uma pessoa sincera, com bons argumentos e tal. E foi segurando ele no gabinete, ele preocupado que estava tomando hora do presidente da República. Então ele disse: fluiu, né? Fluiu. Eu já falei, eu quero ir embora e tal. Mas o presidente foi segurando ali e acabou sendo tão sincero com ele, ele despertou tamanha confiança, que o presidente disse: quer saber de uma coisa? Eu detesto estar aqui, eu detesto estar metido nessa encrenca, eu gosto de cuidar dos meus cavalos e tal, isso aqui. Acabou sendo espontâneo também ali com ele, né? Abrindo o coração e tal. E ficou com aquela memória boa dele como um jurista de boa história e líder classista. Então, quando a lista tríplice chegou para o presidente da República, ele lembrou daquele moço que veio com tão bom argumento, com tanta honestidade, com tanta transparência, e resolveu nomeá-lo, então, escolhê-lo para a vaga que havia de ministro supremo. E que gesto feliz, né? Foi. E que gesto feliz, né? O que me impressionou muito, Ralph, nos 2 anos que eu levei fazendo esse livro... 2 anos? 2 anos. Foi, eu entrevistei uma quantidade de pessoas, parente, amigo, colega de infância, vizinho, barbeiro. Bom, isso você faz em toda a biografia. Isso é a tua prática. Exato. Mas, e magistrados, e políticos, e pessoas intelectuais, acadêmicos e tal. E o que me impressionou muito, Ralph, foi que o Sidney Sanches é uma unanimidade positiva. O Nelson Rodrigues, que agora comemoramos 100 anos, né?
ele dizia que toda unanimidade é burra. burra. Mas o Sidney Sanches é uma unanimidade inteligente, porque ela é uma unanimidade da consciência de um ser ético, honesto, trabalhador, né? agregador, correto, humano. Né? Então, foi impressionante que não teve uma só pessoa que a gente fosse procurar para entrevistar, incluindo até o Collor de Mello, que não dissesse esse homem é um homem sério, é um homem honesto, é um homem bom, é um homem de boa vontade. Poxa, você conseguiu ouvir isso do impressionante. Collor? Meu caro, infelizmente o nosso tempo já foi. Oh, que pena! Aqui passa rápido. Porque você é muito importante, você é muito simpático. Obrigado. Você vai ter o próximo aí? Tá no Então, forno? eu terminei agora a biografia de um imigrante japonês. É o primeiro oriental da minha série de biografias. Eu tenho muitos italianos, né? Tenho descendentes de italianos, de portugueses, né? De espanhóis. O Burti, qual era a origem? O Burti é italiano. Italiano, né? Eu tenho descendentes... Porque esse Brasil é o país da miscigenação. Sim, felizmente. Né? Então, eu tenho vários italianos, espanhóis, portugueses, tenho um búlgaro, né? Tenho algumas pessoas de origens diferentes, mas eu não tinha nenhum japonês. E terminei agora a biografia de um senhor imigrante japonês, Jorge Yamanishi, que na verdade seria Yamanishi, mas houve um erro do cartorário aqui no Brasil, embora ele tenha nascido lá, ele foi registrado aqui, e já aos 3 anos, a história é emocionante, parece romance, não parece verdade, e aí, por um erro do cartorário, ficou Yamanishi. Esse senhor é uma história que parece novela, parece filme, não parece real, uma história linda de superação, de honestidade, de seriedade e de visão de futuro. Este homem, sem ter estudado, foi um dos maiores empreendedores da história do Brasil. Você virá aqui para falar, naturalmente. Vamos, com já muito está prazer. intimado. Já muito está prazer. intimado. Terminei uma biografia de um outro italiano, essa também está, é um educador, um professor, uma pessoa importantíssima em termos de história do ensino no Brasil. Fantástico. Enfim, vamos trabalhando. Né? Senhores chineses. Chinês também ainda não fez. Não, ainda não tenho, ainda não tive essa Senhores chineses, indico o Ricardo Viveiros para a sua biografia. Esse é o cara. Meu caro, muito obrigado por ter vindo. Você tem um grande público chinês, não? Não faço a menor ideia. Um sempre pinta. Pô, chinês, né? Meu caro, obrigado a Imagina, mesmo. muito Muitas obrigado felicidades. a você pelo convite, pela simpatia, pela generosidade. Parabéns pelo seu programa, que é um marco nesse país de tanta dificuldade de apoiar a cultura. Você tem um marco fazendo um programa que mostra o livro, que lembra o livro, que sugere o livro. Principalmente os autores do livro. E como dizia o Monteiro Lobato, quem não lê, mal fala, mal ouve, mal vê. Mal vê, exatamente. Ele dizia, ele adorava os americanos, o americano tem a máquina. Isso. Meu caro, mais uma vez, obrigadão obrigado mesmo. A você. E ó, portas abertas. Muito obrigado. Sempre, sempre, sempre. Muito obrigado. Okay? Pessoal, conversamos com o Ricardo Viveiros, dono de uma centena de biografias, o seu próprio livro, tem a sua própria editora e a sua assessoria de imprensa, Viveiros. E Ricardo Viveiros, né? Oficina de Comunicação. Oficina de Comunicação. Pessoal, muito obrigado pela companhia, pela paciência e olha, até a próxima semana, se as forças inimigas assim permitirem, com mais um bom papo, um bom momento, uma boa entrevista. Tchau, tchau. Felicidades.